Narração estagnada. Vou beber uma água aqui enquanto vocês ficam pensando no drama que é esse. Também vou. Narração estagnada. Então, uma coisa que acontece com uma certa frequência, porque, novamente, como os combates vão se delongando muito, a criatividade vai começando a ficar mais enxuta, assim. Então, quando você começa, muitas vezes você começa uma narração de combate explicando, não, e você vai e gira, e sua espada pega de raspão no rosto do inimigo, sai uma faísca, você tem 5 minutos de descrição de um ataque. E aí, quando você chega lá no 39º turno, você já fala assim, tá, você ataca. Beleza, próximo. Tá, beleza, ele esquivou. Próximo. Então, é uma coisa que, infelizmente, tende a acontecer pelo fato de combates serem muito longos, de ficarem muita coisa acontecendo, e aí você vai cansando, assim, de gerar toda vez cenas cinematográficas do seu ataque. E muitas vezes isso poderia vir, na verdade, do jogador, né? Então, ele também poderia participar dessa parte de narrativa. Então, acho que narração estagnada é mais difícil de combater, porque exige muito do mestre de ficar o tempo inteiro pensando em cenas cinematográficas, mas também talvez seja um indicativo para que o combate não fique tão longo. A partir do momento que você já começou a fazer isso, tá bom, você ataca, tá bom, ele esquiva. Só, tipo, vamos seguindo logo a ordem dos ataques, já é um indicativo de que, pô, talvez meu combate esteja muito, muito extenso, eu preciso arrumar um jeito de finalizar aqui logo, ou da próxima vez planejarei algo mais simples, porque já tá ficando, entre aspas, chato. Não fica necessariamente, assim, eu já participei e já narrei cenas combates em que chegava a esse ponto. Não vou dizer que, tipo, nossa, foi chato, foi chatão, tipo, não, porque muitas vezes, por mais que você não esteja descrevendo, ou alguém não esteja descrevendo, muitas vezes está na cabeça de quem está participando. Você está vendo ali, principalmente se você tiver auxílio visual por meio de miniaturas ou algo do tipo, você consegue ter uma noção de movimentação, ter uma noção de onde cada um dos personagens estão. Mas já quando começa a faltar criatividade para narrar ataques e turnos, já é um indicativo de que, ó, talvez seja melhor a gente correr com esse combate e partir para uma parte mais descritiva novamente, porque senão fica só rolação de dados, passa a ser, sei lá, jogo de tabuleiro e deixa de ser um RPG. O Sons of Skyrim tá fazendo uma pergunta ali, ó, que ele falou, ok, mas e quando o druida invoca os 10 macacos? É impossível não ficar estagnado. Aí você vai lá no nosso combate falando que magia de invocação é magia quebrada. Exato. Que o correto é você juntar 10 macacos e dar uma surra no jogador do druida e resolver essa estratégia. Os macacos vão se virar contra ele porque eles estavam tomando banho de águas termais perto da montanha, que na verdade é um vulcão, e ele tirou a galera do bem bom pra colocar em perigo, em risco mortal. E aí eles se viram no druida, e os druidas nunca têm vida longa por causa disso. Você vai juntar os macacos e vai dar um pau no druida, você vai dar uma estagnada boa nele. Esse é um problema recorrente, assim. Eu concordo que uma das alternativas mais viáveis é o caminho das Índias. E aí, fião, descreve essa merda aí. Tipo, o que você tá fazendo? Porque se depender só de você, realmente, vai cansar. Eu já joguei... A gente já passou por sessões como essas. Em geral, luta contra boss final, boss de arco, às vezes é uma sessão quase inteira, 2 horas, 2 horas e meia, porque o combate é longo, tem nuances, né? Namikuzen lá durou 15 segundos que duraram 30 episódios. Porque o combate é longo e ele é importante pra história. E aí, cara, tem que ser tarefa conjunta, tem que ser tarefa coletiva, não dá pra jogar esse peso todo nas costas do mestre, não, porque o cara já tá gerindo um bilhão de coisas ali diferentes. Não pode ser só ele a ter que atuar para aquilo não ficar entediante, não. Eu sou 100% entusiasta do mas você vai fazer como? Eu vou bater. Bater como, caralho? Tu vai pular, tu vai subir na mesa, tu vai fazer o quê? Mas tem umas questões aí que prejudicam, né? Por exemplo, a quantidade irreal
de pontos de vida que o D&D aplica para os personagens. A espada fica dando 1d4 de dano e o guerreiro tem 160 pontos de vida. Aí o que o mestre tem que fazer? Tem que botar uma outra criatura com 300 pontos de vida, ou tem que colocar 300 kobold para lutar contra ele. E isso vai gerar essa sobrecarga de ações. O ideal seria que o sistema permitisse uma narrativa cinematográfica do combate, onde você tem um número para te apoiar e a descrição da cena fosse o importante. Mas se você faz isso como regra da casa, cara. Você não pode fazer isso com a regra do D&D, porque você vai quebrar totalmente o sistema. Acabei de falar, tava narrando as justas lá, os combates que tava tendo. Eu fazia assim: quais são o que é importante nesse combate aqui? Iniciativa, cavalgar e o ataque. Beleza. Aí eu falava pro jogador, eu colocava numa tabelinha que ele não sabia qual era a ordem que eu queria dos testes. Qual que era a iniciativa, qual que era a cavalgar e qual que era o combate, na ordem que eu queria. E ele ia jogando dado. E eu ia anotando os valores. Aí o que eu ia fazer? Eu jogava os dados para o inimigo, ia anotando os valores. E aí eu via em cada lance quem estava com a vantagem. E aí eu narrei o que estava acontecendo. Só que o jogador tem capacidade de interferir no que estava, né, na batalha, assim como o inimigo dele também tem. Então, quando eu estava narrando, eles poderiam utilizar ali as ações, no caso do D&D quinta edição, seriam as ações bônus ou qualquer outra coisa que eles poderiam ter deixado preparado durante o combate. Então, eles interferiam na cena do combate. E aí ficava uma coisa narrada. Não, eu quero fazer diferente. Então fala do jeito que você quer fazer, porque você já tem o valor. E aí ficou legal. Porque senão, cara, nossa, rola o dado, bateu, ponto, não sei o que. Vai de novo, rola o dado, tá, pum, bateu, ponto. Aí, pá, né? Fica desse jeito. Agora, pior do que uma narrativa estagnada por conta da dinâmica, é uma narrativa estagnada por conta da quantidade de ações que vão ser realizadas que não são necessárias para o combate. Coisa que os jogadores querem usar porque meu personagem tem na ficha e eu quero fazer. E aí eles acabam até prolongando esse processo de combate, de luta, que poderia acabar, mas eles querem fazer outra coisa. Eles querem, vamos pegar um kobold para interrogar. Pô, interrogar um kobold, cara, tá bom, vamos lá. Aí fica com aquelas invenções que você já vê, né? Vou assustar, não, vou fazer teste de intimidação para assustar o beholder. Esse tipo de situação que a gente encontra por aí. Olha, a Ana botou aqui, é bom ter o cabo de guerra dos animes. Boss tem que perder e ganhar em perfeito equilíbrio para cada ação não ficar estagnada. O pessoal dos animes, eles geram as histórias deles muito baseadas na qual que é aquele outro que não é a jornada do herói? Tem um outro. A Vitória de 5 Passos. A Vitória de 5 Passos é um troço assim. Onde que você sempre tem. Macaco. O Rei Macaco. Onde você sempre tem aquele lance das derrotas consecutivas e das vitórias consecutivas. É uma matemáticazinha lá. Assiste anime que você vai saber narrar. Anime é o tradicional. O boss tem 2 formas, 3 formas. O boss, agora ele tem um poder que você não conhecia ainda. O vilão, na verdade, não era ele, era uma outra entidade do além. E agora eu vou desfazer o selo do Jutsu proibido, agora eu vou... Exatamente. Então, pelo menos assiste lá, cara, que você vai ter como fazer as histórias loucas igual os animes.